O tema do podcast Elas Mais hoje é o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. E o que me motivou a trazer esse tema foram as estatísticas que são impressionantes. 1 em cada 4 pessoas vão ter AVC. No Brasil e no mundo, a cada 2 minutos, uma pessoa é acometida com um AVC. Além disso, 85% dos casos podem ser prevenidos. Para te ajudar a entender mais sobre essa situação tão grave, tão prevalente e que pode ser prevenida, eu trago a especialista, a neurologista doutora Júlia Calas. Fica por aqui para você aprender um pouco mais. As doenças cardiovasculares estão no topo da lista de morbidade e mortalidade, inclusive entre as mulheres. Hoje eu quero trazer um assunto muito específico dentro das doenças cardiovasculares, que é o AVC. E para isso eu trouxe uma super especialista, a doutora Júlia Calas, que é neurologista, coordenadora da Unidade Contorno da Rede Mater Dei, e vai falar para a gente sobre esse tema tão importante na prevenção, no tratamento agudo e nas possíveis consequências. Júlia, seja muito bem-vinda ao Elas Mais pela primeira vez. É um prazer ter você aqui para falar para a gente sobre esse tema que você domina. Eu que agradeço a oportunidade, porque é um tema muito relevante. Nós acabamos de passar pelo Dia Mundial de Combate e Prevenção ao AVC, que foi dia 29 de outubro. E é uma doença que é pouco falada, apesar de ser a doença mais comum e mais prevalente no Brasil e no mundo. O AVC, ele disputa ali com o infarto agudo do miocárdio, né, o infarto do coração, entre a primeira causa de morte e mortalidade no mundo. E pouco se sabe, às vezes poucas pessoas sabem o que é o AVC. Então, o que é o AVC? Chama acidente vascular cerebral. É quando o fluxo de sangue não chega ao cérebro de forma adequada. Existem duas chances disso acontecer. Ou quando uma artéria é entupida e esse sangue não chega no cérebro, ou então quando uma artéria se rompe e esse sangue extravasa dentro do cérebro. Nas duas situações, esse sangue não vai chegar e não vai nutrir esse cérebro e vão acontecer os sintomas. Quais são os sintomas de AVC? Quando eu tenho que pensar no AVC? Quando eu tenho alguma perda de função do corpo súbita. Então, se nós estamos conversando e de repente minha fala não sai ou começa a sair embolada, aconteceu algo súbito no meu corpo, algo de um segundo para o outro, eu tenho que pensar num AVC. Ou se eu estou, de repente, um lado do meu corpo formiga, ou perde a força totalmente, ou perde parte dessa força, de um segundo para o outro, eu tenho que pensar em AVC. Ou se minha boca entorta de um segundo para o outro, são os sinais mais comuns do AVC, eu tenho que pensar em AVC. E nós temos que educar a população, por quê? O AVC é uma emergência neurológica, uma emergência médica. As pessoas conhecem muitos sinais do infarto do coração. Se o peito está doendo, se o braço esquerdo fica pesado, todo mundo corre para o hospital. Mas o que a gente vê é que as pessoas, quando têm um déficit neurológico, como eu expliquei, elas ficam em casa esperando passar. E com isso perde-se tempo do tratamento. É um tratamento de emergência. Quanto antes esse paciente chegar no hospital, ele vai conseguir ser tratado e esses déficits, essas sequelas vão se reverter. Então nós temos que conscientizar a população dessa urgência de ligar 192, do SAMU, da ambulância ou de um serviço que elas saibam que tem um tratamento de emergência. É importante você falar sobre essas manifestações diferentes, porque a gente sempre vai fazer o paralelo com o infarto, que eu acho que ele é mais emblemático, as pessoas conhecem mais mesmo, mas as manifestações do AVC, elas são diferentes, porque vai depender exatamente de qual território vascular está sendo comprometido. A gente tem áreas diferentes ali no cérebro que vão dominar partes diferentes do nosso corpo, então a manifestação, ela pode ser diferente. Como a Júlia falou, é boca, é movimento, é fala. Então, muito diferente. E como no coração a gente fala que tempo é músculo cardíaco, no AVC, tempo é cérebro. Então, essa questão de reconhecer os sintomas são fundamentais. Mas vamos falar um pouquinho, por que é importante que nós mulheres saibamos disso? Qual que é a prevalência disso nas mulheres?
A prevalência do AVC, ela é grande na população geral, ela acontece em ambos os sexos, e é interessante a gente falar isso porque ela acontece em todas as idades também. Então a gente tem um conceito de que o AVC só acontece em idosos. Não. Para cada faixa etária, nós temos um fator de risco. O AVC pode acontecer em crianças, com certeza menos comum, às vezes causas genéticas, em adolescentes, sim, trombofilias, questões adquiridas, em adolescentes, em jovens adultos, em adultos e em idosos. E cada faixa etária vai ter um fator de risco específico para isso. É muito comum, assim, em um ano, né, nós tivemos uma campanha, há uns anos atrás, nós tivemos uma campanha que falava sobre os fatores de risco específicos da mulher, que chamava Sou Mulher, o AVC me afeta. Então, a mulher, com relação à idade, sabe-se que as mulheres vivem mais do que os homens. E vivendo mais, ela acumula mais fatores de risco, o que coloca ela numa situação de maior chance de ter um AVC. As mulheres cuidam mais dos homens, então, assim, né, nessa questão da sobrecarga feminina, isso acontece, vê-se que as mulheres são as cuidadoras da casa, geralmente cuidam de um esposo adoentado, o que faz elas cuidarem menos de si mesmas. Tem um estudo que fala que, apesar das mulheres saberem mais sobre as doenças, elas vão menos ao médico por, às vezes, falta de tempo e falta aí de tempo para se cuidar. Em situações da vida, a mulher pode ter fatores de risco específicos, assim como na época, né, da juventude ali da vida, o uso de anticoncepcionais aumenta, sim, o risco de AVC em até 2,5 vezes. Na época de gestação, então a gente sabe que o período gestacional e o pós-parto é um risco maior, né? Acarreta um risco maior de AVC para as mulheres. Nós sabemos que as mulheres podem ter maior risco de arritmia, elas podem ter menor controle aí de colesterol, do uso de anticoagulantes. Então, são fatores que envolvem aí o mundo feminino, assim como, às vezes, depois, na época de menopausa também, o uso de alguns hormônios para algumas mulheres pode acarretar maior risco também de um AVC. Além disso, esqueci de falar, o uso concomitante, né? A enxaqueca pode aumentar o risco de AVC, principalmente quando associada ao tabagismo. Então, fumar em mulher grávida ou que usa hormônio aumenta muito o risco de AVC nelas. Os fatores de risco clássico para doenças cardiovasculares, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, etilismo, exposição a toxinas, controle do colesterol, diabetes, todos esses são fatores de risco para o AVC. Agora, falando em relação aos hormônios, por que a pílula aumenta o risco? A pílula ou qualquer situação em que a mulher fica exposta a níveis altos de estrogênio, isso favorece a produção de alguns metabólitos que aumentam a chance do sangue coagular. Então, o que pode ser o AVC? É um trombo, né, um coágulo que vai obstruir essa passagem sanguínea. Então, é importante que a mulher jovem, antes de iniciar a pílula, ela seja avaliada em relação a outros fatores de risco. É claro que a minoria das mulheres vão ter algum efeito colateral associado ao uso da pílula, mas naquelas que têm fatores de risco, por exemplo, uma trombofilia, isso pode ser deletério. A manifestação pode ser, por exemplo, um AVC. Com certeza. Uma trombose venosa cerebral, né, que é um tipo que pode levar a um tipo de AVC. Sobre os fatores de risco, o importante falar é que 80% dos AVCs podem ser prevenidos. E como que a gente previne isso? Como a Paty falou, os fatores de risco habituais que a gente já é acostumado a ouvir, mas quando você pensa que a gente está falando da doença mais prevalente no mundo e no Brasil, que gera incapacidade, sequelas físicas, essa autorreflexão sobre como estamos lidando com os nossos fatores de risco. Então, pressão, controle, hipertensão é o maior fator de risco do AVC. E não basta só tomar remédio, né, Paty? Tem que tomar remédio e controlar bem a pressão. Então, é um controle adequado da pressão, um controle adequado do diabetes, um controle adequado do meu colesterol, eliminar tabagismo, eliminar o etilismo, né? O uso do álcool em excesso, ele é também um fator de risco do AVC. Ir ao cardiologista, né? Fazer um controle clínico com cardiologista ou com clínico, porque arritmias cardíacas são uma grande causa de AVC e a gente só descobre isso se o paciente tem um controle anual ali, uma ida ao médico, né? Então,
má alimentação, obesidade, estresse e sedentarismo, que a Paty gosta tanto de falar, né? E lutar contra isso. Então, assim, são fatores de risco quando a gente põe na nossa vida Paty, em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo das suas vidas. Então, se a gente olha para o nosso arredor, dentro da nossa casa, quantas pessoas moram na nossa casa? 1 em cada 4 terá um AVC na sua vida. Então, essa autorreflexão do o que eu posso fazer para me prevenir, né? Não pode ser só o acaso, né? Uma prevenção ao acaso. É essa busca por uma saúde melhor, por reverter os meus fatores de risco, porque 80% pode ser prevenido. Ju, você sabe que eu trago muito aqui essa questão da longevidade, mas da longevidade saudável, com qualidade, justamente por causa disso. Porque olha essa prevalência, gente. A gente vai conhecer alguém perto da gente vai ter um AVC, certamente, e as consequências de um AVC, elas amputam muito a qualidade de vida, né? Imagina, tudo bem, se você tiver um tratamento agudo que restabeleça suas funções, ótimo. Mas as sequelas do AVC, elas são também muito limitantes. E elas são limitantes, assim, elas desestruturam muitas vezes uma família, né? Porque às vezes nós estamos falando de pessoas que são provedores da família, ou então de alguém que vai ter que deixar de trabalhar para cuidar dessa pessoa que teve o AVC. É claro que existem tipos de AVC e graus de AVC. Existem AVCs leves, que a pessoa tem um déficit e melhora e recupera integralmente. AVCs gravíssimos, que a pessoa vai ficar acamada para o resto da vida. Mas o que eu acho importante, talvez, a gente deixar aqui como consciência, primeira coisa que é muito importante na nossa população, reconhecer o que é um AVC. Eu tenho que pensar que pode ser um AVC, que aquela perda daquela função que aconteceu de um segundo para o outro em mim ou na pessoa, e o nosso dever na conscientização não é assim, por inteligência a gente tem que ensinar as pessoas, né? Porque caso isso aconteça com a gente, alguém tem que estar sabendo o que pode estar acontecendo conosco. Então, assim, pensar que isso pode ser um AVC, saber que isso é uma emergência neurológica, que ela tem que procurar o serviço de saúde mais próximo, que eu digo assim, que você saiba que tem tratamento, mas numa população geral, o 192, que é o SAMU, leva essa pessoa para o serviço mais próximo, que ela tem atendimento de qualidade, né? E para quê? Para ela ter a possibilidade de reverter essas sequelas que aconteceriam. 85% dos AVCs, Paty, acontece por causa de um entupimento das artérias. E hoje, de uns 20, 15 anos para cá, a história do AVC revolucionou, porque até então, até quando a gente estudava, né, se formou, a história do AVC era aquele paciente que chega no hospital e não tem nada para fazer, não existia tratamento, aquela pessoa estava fadada a viver com aquele déficit para o resto da vida. E hoje em dia não, a gente sabe que quanto antes a gente tem tratamento e a gente consegue tratar essa pessoa, você muda a história de uma vida, você salva uma vida, você salva a vida de uma família e consegue dar o quê? Independência para essa pessoa. O que a gente busca no tratamento de AVC? É independência para a vida dessa pessoa, que ela consiga voltar a fazer as coisas que ela fazia antes. E com tempo curto de atendimento, nós conseguimos isso. E restabelecimento das funções, gerar menos dependência, isso é fundamental para essa questão da qualidade de vida e viver muito, mas viver bem. Por quê? Porque a idade é sempre o principal fator de risco. Quanto mais a gente viver, como a Júlia falou, mais a gente vai colecionando fatores de risco para doenças diversas. Doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, cânceres, doenças metabólicas. Então, é muito esperado que isso aconteça na população mais velha, mais idosa, mais debilitada, mais frágil. Mas e quando essa curva vem se deslocando para as pessoas mais jovens? Quais são os principais fatores de risco? Porque também tem aumentado a prevalência de AVC nessa população jovem. A gente vê que os mais jovens, é claro que tem fatores de risco, às vezes, específicos dessa população mais jovem. Dissecções arteriais são causas de AVC, trombofilias em associação com o uso de anticoncepcional, trombofilia em associação com tabagismo pode ser uma causa de AVC. Nós sabemos que a população mais jovem também está acarretando fatores de risco que antes eram considerados dos velhos, né, dos mais idosos. Obesidade, hipertensão, dislipidemia, uma taxa altíssima de estresse, não tem tempo para atividade física. Então, o mundo
né, esse mundo muito apressado, né, tirou esse tempo da pessoa também se cuidar. Só que, e outras coisas, como a gente vai falar, que estão na moda, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ver no hospital jovens com uso de esteroides, né, anabolizantes, chip de beleza, e que nem sabem que isso é um fator de risco. Você pergunta se a pessoa se usa alguma medicação, ela fala não. E às vezes ela está usando, e ela depois vai falar, lembrei, eu uso um anabolizante, eu uso. E isso é um grande fator de risco de AVC para a população jovem. É como se fosse a normalização de uma intervenção estética, mas às custas de medicamentos que aumentam o risco. E às vezes isso vem por indicação de profissionais também. Então a pessoa ela pode saber, como ela pode não saber e só vai descobrir ali quando já tiver tido algum efeito colateral. E imaginem a gravidade do AVC como um efeito colateral de um mau uso de hormônio. Então, queria muito chamar a atenção, porque a gente faz essas campanhas, os profissionais idôneos que dominam a endocrinologia, os hormônios, que sabem sobre os riscos. A gente tem uma profissional aqui que está vendo lá do outro lado da cadeia o que está acontecendo com esse paciente. Porque o profissional que prescreve, ele não vê a complicação dele, porque o paciente não vai voltar nele. Então, quando há essa complicação, a gente tem que voltar em qual que é a causa, porque aquela causa ela tem que ser retirada. E muitas vezes o paciente ou ele não sabe ou ele não consegue retirar aquela causa. Por exemplo, sim, o adulto homem, o usuário de esteroide anabolizante, ou a mulher que só viu, entre aspas, o benefício estético daquela intervenção. Às vezes ela realmente vai se recusar porque ela não foi orientada em relação ao risco. E como que a gente precisa saber desse risco? São manipulações, muitas vezes que a gente não sabe o que contém ali, são mistura de substâncias que aumentam o risco do sangue coagular mesmo. Além disso, pode aumentar a pressão, aumentar o colesterol. Então, é um conjunto de fatores que aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Então, paciente jovem que chega sem nenhum fator de risco identificado, mas com um infarto ou com um AVC, a gente tem que olhar assim, está tendo alguma intervenção hormonal que justifique? Porque essa pode ser a causa e essa causa ela tem que ser retirada o mais agudamente possível. Outra fator de risco que eu vejo muito, eu gosto muito de pesquisar, é a síndrome de apneia obstrutiva do sono, né? Que é muito comum a gente ver nos pacientes com AVC e também considerar isso como uma possível causa do AVC, né? Sabendo-se que essa apneia, o paciente que não dorme bem à noite, o paciente que não oxigena bem esse cérebro à noite, aumenta aí a chance de ter, como se fosse produzir uma inflamação aí em todo o corpo, né? E como consequência, outras causas aí cardiovasculares. Nós sabemos que a apneia do sono aumenta o risco cardiovascular do paciente. Então, só que eu falo que apesar do ronco, é uma doença silenciosa, porque muitos profissionais não perguntam sobre isso. Então, a mim volta aqui minha atenção a todos os pacientes com AVC, ou todos os pacientes que vão no meu consultório, até antes de ter o AVC, eu investigo a apneia do sono também nesses pacientes para ter um tratamento adequado, uma orientação, porque ganha qualidade de vida, né? Então, a apneia do sono tratada, você ganha qualidade de vida. E qualidade do sono também, que é importante naquele nosso pilar, tripé do pilar de saúde, alimentação, exercício físico, descanso, controle de estresse, sono. Tudo tá ali nas manobras de saúde que a gente precisa sempre revisitar, porque se ali não estiver bom, o que vier por cima já está comprometido. Agora, uma dúvida, não sei se isso faz sentido que eu estou pensando aqui agora. O infarto, quando ele acontece na pessoa mais velha, mais idosa, é possível que ela já tenha uma certa circulação colateral, quer dizer, se aquela via foi obstruída, às vezes ele já desenvolveu algumas artérias colaterais ali que conseguem suprir aquele dano. Isso acontece no cérebro, porque eu estou pensando, esses pacientes jovens que têm um AVC, eles tem mais sequela ou tem menos sequela? Tem essa relação? Tem essa relação. Depende muito do local do acometimento do AVC, né? Então, quando a gente está falando de uma circulação colateral, e os estudos hoje estão avançando muito no tratamento do AVC e abrindo janelas de tempo maior, por quê?
Existem pacientes e pacientes. Então, existem pacientes que respondem, que progridem mais rápido o AVC porque tem menos circulação colateral. E um dos raciocínios, por exemplo, são os pacientes jovens, sim. E outros pacientes que progridem mais lentamente, têm sequelas mais lentas, porque já tem uma rede de colaterais que sustentam ali aquele cérebro. Não dá para a gente saber com qual paciente que a gente está lidando, mas esse raciocínio que você teve agora, fez com que nós ampliássemos nossa janela de tratamento até 24 horas. Então, nós temos tratamento até 4 horas e meia e temos um outro tipo de tratamento que é por cateterismo, né, por retirar esse trombo da artéria, que pode ir até 24 horas. A gente está ganhando cada dia mais tempo porque estamos considerando que os pacientes são diferentes. Nem todo mundo responde no mesmo horário. E a gente sabe disso dependendo desse cérebro. Quando o paciente chega no hospital, a gente faz essa identificação do que o cérebro conseguiu ou não poupar. Então, são casos muito, que eu falo assim, bonitos, de pacientes que demoraram, às vezes, para tratar, porque estavam em outra cidade, transferência, e quando a gente consegue fazer o tratamento de AVC, eles ficam sem sequela. Aquela pessoa que ia ficar acamada para o resto da vida, muito sequelada, ela sai andando, falando. Você pensa, né, assim, na maravilha do tratamento, de uma boa orientação, de um hospital de referência que você tem para levar esse paciente. Mas existe isso, o paciente jovem provavelmente sofra mais porque não teve esse tempo para desenvolver uma circulação colateral. E tem algum exame específico que pode ser feito ali naquela fase aguda? Durante o sintoma? Qual que é o caminho depois que o paciente chegou no hospital, por exemplo? Esse paciente, quando a gente está falando de tratamento de AVC, não basta ir para qualquer hospital. Por isso que a gente recomenda o SAMU, porque o SAMU sabe para onde levar esse paciente. Não adianta o paciente ir para uma UPA, não adianta o paciente ir para um hospital que não tem serviço de neurologia, um serviço de urgência que não tem uma tomografia, porque ele só está perdendo tempo. Então, o destino desse paciente para um hospital correto, da rede, né, de saúde, faz toda a diferença. Nesse hospital, o que a gente precisa para identificar um AVC? Uma tomografia de crânio. Quando a gente faz essa tomografia de crânio, a gente sabe se a gente teve uma hemorragia no cérebro, sangrou dentro do cérebro, que é 15% das situações, a menor parte sangra, e 85% dos pacientes entupiu uma artéria. Então, quando eu faço a tomografia desse paciente, é uma tomografia, a princípio, normal, não aparece nada. E não ter nada não significa que não tem AVC, o paciente tem os sintomas. Nessa hora, nós temos um tratamento que é a trombólise venosa, que é uma medicação venosa que pode ser dada até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, é lá do início dos sintomas. O paciente tem que ter o sintoma, tem que conseguir chegar no hospital de referência, fazer a tomografia para conseguir aplicar essa medicação. Essa medicação ajuda na dissolução desse trombo. E quando você dissolve o trombo, o sangue volta a passar e o paciente recupera, a olhos vistos ali, ainda em pronto-socorro, ele recupera os movimentos que ele tinha perdido. Existem situações onde esse trombo é tão grande que só essa medicação dada na veia não é capaz de dissolver todo esse trombo. Então, quando a gente tem grandes oclusões arteriais, grandes vasos que são ocluídos, nós temos um tratamento que é por cateterismo, assim, é enfiado assim na virilha, perto da virilha, um catéter que vai por dentro das artérias, das veias e artérias, e ele vai lá nessa artéria e puxa esse trombo. E quando a gente desobstrui esse trombo, o sangue volta a passar. Esse tratamento a gente pode fazer de 6 horas até 24 horas. Então, a gente ganhou muito tempo. Não quer dizer que a gente possa esperar, porque quanto mais tempo passa, mais cérebro é perdido. Mas a gente tem uma janela de oportunidade maior para os pacientes que chegaram atrasados ao tratamento. E depois de feito esse tratamento de fase aguda, o paciente tem que tomar remédio para a vida inteira, eu imagino. A importância da internação depois de um AVC é justamente para reabilitar, para diminuir as complicações pós-AVC, por exemplo, tromboses nas pernas, pneumonia, aspiração, todo esse cuidado, né, no pós-AVC, que é muito feito em unidades de AVC, que existem amplamente aí difundidas também, para essa reabilitação do paciente, principalmente para a gente encontrar a causa do AVC. Então, na internação ali, depois que o paciente fez o tratamento, ou chegou a tempo de não fazer o tratamento, é importante a internação para a gente investigar o que levou, por que aquele AVC aconteceu com aquela pessoa. E é aí que a gente vai fazer todos os exames que são necessários para a gente identificar a causa e instituir
algum tratamento com medicações que vão prevenir para não ter o próximo AVC. Então, a nossa preocupação é tanto resgatar o paciente de um quadro agudo, né, de melhorá-lo tratando agudamente, como prevenir para isso não repetir, porque se ele já teve uma vez, ele sim pode ter outras vezes, né? Então, esse acompanhamento neurológico com o cardiologista também, essa reabilitação é super importante. Às vezes o paciente sai do hospital com muitas sequelas, mas a reabilitação, e aí parte de uma equipe multidisciplinar, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e os médicos também em si, para ajudar esse paciente, terapia ocupacional, para ajudar esse paciente a se reabilitar nas suas funções e na sua independência. E isso pode acontecer sim a longo prazo. Dor de cabeça é muito comum em mulheres por causas diversas. E as pessoas tendem a confundir dor de cabeça e enxaqueca. Enxaqueca é um tipo específico de dor de cabeça? E se for, qual que é o tipo de enxaqueca que está relacionado ao maior risco de AVC? A gente sabe que a dor de cabeça é das queixas mais comuns no consultório de neurologia, né? Então, a prevalência da dor de cabeça, ela é enorme na população, principalmente da enxaqueca, e a gente sabe que ela interfere diretamente na qualidade de vida do paciente. Por quê? Porque ela perde dias de trabalho, ela perde dias de vida própria, ela incapacita. A enxaqueca é uma doença incapacitante. E é muitas vezes visto, né? As pessoas têm um preconceito, é tão prevalente, mas as pessoas têm um preconceito de falar da enxaqueca, né? Fica, aquela dorzinha de cabeça, ela sempre tá com aquela dor, ai, que repetição, mas é porque é uma doença. E foi bom se abordar isso, eu vou falar do AVC, mas assim, muitas pessoas não sabem, e na nossa campanha, né, da Sociedade Brasileira de Cefaleia, eles não sabem o que é normal. Eu falo que é muito comum ter dor de cabeça. Dor de cabeça, enxaqueca é uma doença comum, mas ela não é normal, tá? Então, assim, quando você tem enxaqueca, é tolerável até 2 crises por mês. 2 crises de enxaqueca para uma pessoa que tem enxaqueca por mês é aceitável. Mais de 2, nós falamos 3 é demais. Mais de 2 já não é tolerável, já atrapalha a qualidade de vida da pessoa e tem tratamento, né? Então, nós hoje temos tratamentos que são preventivos, que fazem a pessoa, com o passar do tempo de tratamento, ter menos dor e de menor intensidade. Então, isso vai trazer qualidade de vida. Num estudo, Paty falava que pessoas que têm enxaqueca, nessa conversa de que são tão acostumadas a ter enxaqueca, que elas podem demorar até 11 anos para chegar num neurologista para saber que existe tratamento para ter uma vida melhor, né? Então, assim, não é normal ficar tendo tanta dor. Com relação ao AVC, o que muda? Nós temos 2 tipos de enxaqueca. A enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. O que é a aura? A aura é um fenômeno que precede a dor, geralmente 20 minutos antes de começar a dor de cabeça, a pessoa tem sintomas sensitivos de que algo vai acontecer. Então, a aura mais comum que a gente tem é a aura visual, onde a pessoa começa a ver clarões, às vezes descreve algumas minhoquinhas, sintomas pretos, luzes cintilantes, e isso vai borrando a visão, passa 20 minutos, esse sintoma de aura para e ela começa a ter uma dor típica de enxaqueca. Existem outros tipos de aura. Existem aura de fala, então a pessoa às vezes ela pode ter aura visual, depois ela começa com uma aura que é uma fala embolada, ela pode ter sintoma de formigamento no braço, que é a aura sensitiva. Passa 20 minutos, isso melhora e começa uma enxaqueca. Então, pacientes que têm... E os pacientes, quando têm aura, eles conhecem a aura que eles têm. Então, quando o paciente tem enxaqueca com aura, ele tem um risco maior de AVC, principalmente quando associa essa enxaqueca com aura ao uso de anticoncepcionais. E é muito comum que em jovens, adolescentes, o uso de anticoncepcional também é muito comum em jovens, adolescentes. Quando você associa o uso do cigarro, hoje em dia esse vape, né? Então, assim, quando você associa o uso do cigarro, o tabagismo a esses fatores, enxaqueca com aura e uso de anticoncepcional, você aumenta muito o risco de AVC, né? De tromboses arteriais nesses pacientes e venosas também. A recomendação é orientação, assim como você disse, as pessoas têm que ser orientadas aos riscos que elas podem estar correndo, né? E uma vez, se o paciente chega no meu consultório, por exemplo, com uma enxaqueca com aura, eu oriento ele nesse sentido. Vai no seu ginecologista, conversa com ele, esse tipo de hormônio você não vai poder usar,
pelo risco maior que ele pode ter. Em relação a fatores de risco, existem os fatores de risco que a gente modifica e aqueles que a gente não modifica. O que a gente não modifica? A idade, o sexo, a carga genética. Então, a gente herda coisa ruim também. Quem tem história na família de doenças cardiovasculares, quem o pai ou a mãe já teve AVC, também tem que ficar mais atento, né? Com certeza. Então, é cada um procurar o seu fator de risco e é isso. Não se descuidar no acompanhamento médico. Eu falo que todo paciente tem que ter um médico. Quem é seu médico de referência? Então, essa pessoa ela tem que estar investigando aquelas causas que são básicas, né? São para ter uma saúde em dia, né? Então, é aquele check-up básico de revisão laboratorial que a gente faz, uma avaliação cardiológica, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, para conversar com o paciente sobre a importância de mudar hábitos, mudar fatores de risco, para diminuir a incidência de doenças que a gente sabe que é muito comum na população. Que são os fatores de risco modificáveis. E aí a gente volta para o início de tudo, a base, a massa do bolo que tem que ser bem feita, que é o quê? Hábitos de vida saudáveis. Claro que, realidade, as pessoas não vão estar 100% bem em tudo, mas na maior parte das vezes você se alimenta bem, você tem o hábito de fazer atividade física, se expõe de maneira controlada, por exemplo, a toxinas, a bebida, álcool, cigarro, tudo isso a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode estar subvalorizando aquilo que a gente faz com muita frequência e supervalorizando aquilo que é raro, aquilo que acontece pouco. Então, a regra, o dia a dia, tá saudável? Os fatores de risco que são modificáveis, que às vezes eles podem ser simples, como a Júlia falou, não é só tomar o remédio, é tomar o remédio e controlar o efeito da intervenção. Tá sendo suficiente? Você tá ali ganhando peso ao longo da vida, cada vez que vai no seu médico de referência, ele tá percebendo que a pressão tá subindo, que o peso tá subindo, que o colesterol tá subindo, o momento de intervir é antes que aconteça. Porque depois que você teve o primeiro evento, você automaticamente já é lançado para o maior risco de ter o segundo. Com certeza. E assim, finalizamos mais um podcast Elas Mais com a Júlia, que contribuiu muito com os conhecimentos dela, a experiência prática dela ali na linha de frente mesmo, no tratamento dessa condição que é tão grave, tão prevalente e que, mais importante, que eu quero que essa seja a mensagem, que ela pode ser evitada. Júlia, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, espero aí ter passado um pouquinho desse conhecimento, essa conscientização. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima!